Onde é que estiveste? A minha voz, um eco frio de pedras de rio num leito de inverno, encheu a cozinha. Não era alta nem apressada. Cada palavra caía, uma após a outra, um martelar lento no silêncio pesado. Sofia, ali parada no batente da porta, parecia um fantasma da mulher que eu conhecia, a cara esvaziada de cor, os lábios apertados numa linha fina. Os sacos de compras, antes barulhentos e vibrantes, agora estavam mudos no chão. Os seus saltos, que minutos antes tinham feito um clique alegre no corredor, permaneciam imóveis. O Titã, o meu mastim napolitano que costumava ignorá-la ou abanar o rabo com uma familiaridade silenciosa, rosnava baixinho, um som gutural que me gelou o sangue. Era um som de aviso, de desconfiança, de um instinto que eu, na minha cegueira autoimposta, tinha ignorado. Eu já sabia a resposta. Não é que a mente não me dissesse, mas o meu corpo, os meus nervos à flor da pele, cada fibra do meu ser exigia as palavras, a confissão. E enquanto esperava, uma torrente de pensamentos invadiu-me, as memórias dos últimos meses a colidirem-se umas nas outras. Não de uma forma ordenada, como costumava organizar os meus negócios, mas caótica, fragmentada. Era quase como se a minha mente se recusasse a aceitar a imagem completa. Como chegamos aqui? Sinto que preciso de recuar, de encontrar o fio perdido desta história que se desenrolava debaixo do meu próprio teto, enquanto eu estava ocupado a controlar impérios. Não era como se eu quisesse esquecer, mas certas verdades são tão dolorosas que a memória as distorce, as esconde, as empurra para o fundo de um armário empoeirado, esperando que nunca mais sejam descobertas. Na tarde anterior, o sol rastejava baixo sobre os pinheiros de Vila Real, pintando os campos secos e as estradas de terra vermelha com um dourado pálido. O ar cheirava a resina e a terra úmida. Havia algo de estranho naquele dia, um silêncio que não pertencia à estação, nem à hora, como se toda a Vila Real contivesse a respiração à espera de algo ainda invisível. Eu, João Valente, 36 anos, estava à cabeceira da longa mesa, naquilo que por fora parecia um celeiro velho, mas por dentro era o centro do meu mundo. O meu mundo construído com paciência, não com as mãos manchadas de sangue da geração do meu pai. Herdei-o aos 24, demasiado jovem e demasiado zangado para entender que o verdadeiro poder não residia numa arma, mas na paciência. Levei mais de uma década a transformar tudo, a legalizar cada canal, a converter bens obscuros em imobiliário, restaurantes, empresas de gestão. O nome Valente nos documentos parecia agora tão limpo quanto o de qualquer empresário de trás-os-montes, mas o passado não se apaga facilmente. E no mundo em que eu sempre vivi, a reputação continuava a ser a arma mais afiada. Ninguém em Vila Real ousava criar problemas para mim. Não porque soubessem o que eu tinha feito, mas porque não sabiam o que eu estaria disposto a fazer. Ricardo Pires, o meu braço direito, falava sobre a expansão para Sul, licenças quase finalizadas, fluxos de caixa legítimos a substituir os antigos. Eu ouvia, acenava nos momentos certos, mas de vez em quando o meu olhar desviava-se para a janela. O sol recuava da linha dos pinheiros, como uma maré a afastar-se da areia. Algo me incomodava. Era um pressentimento, um ruído quase imperceptível no fundo da minha mente que eu tentava ignorar, focado nos milhões de euros que estavam em jogo. Foi então que o meu telemóvel vibrou. Um número que eu conhecia como a palma da minha mão. Ana. A voz do outro lado, tensa, quase a quebrar-se, mal conseguiu articular as palavras. Pai, não consigo mais. O Pedro não para de chorar e não sei o que fazer. 15 palavras. Apenas 15. E naquele instante, João Valente, cujo nome sozinho podia silenciar uma sala cheia de homens perigosos, sentiu algo que nenhum poder podia proteger. O instinto tomou conta. Saí de uma reunião que controlava milhões,
Entrei no meu SUV preto com Titan, o meu mastim napolitano maciço, e rasguei pelas estradas secundárias de Vila Real em direção à casa onde os meus 2 filhos me esperavam. O que me esperava por detrás daquela porta familiar não era um rival, nem uma ameaça para a qual o meu império me tinha treinado. Era uma verdade mais silenciosa que a traição e mais pesada que qualquer dívida. Uma história não sobre poder, mas sobre ausência, silêncio e o preço que um pai paga quando confia na pessoa errada com as únicas coisas que realmente importam. O SUV preto rasgava a estrada da floresta como uma bala na noite que caía. Os pneus guinchavam na gravilha, levantando pó vermelho numa longa e desbotada risca no pouco pôr do sol que restava. Apertei o volante com tanta força que os meus nós dos dedos ficaram brancos, os olhos fixos na estrada, enquanto a minha mente estava noutro lugar. Naquela casa, no fim do beco, sem saída, onde os meus 2 filhos esperavam. Titã sentava-se no banco do passageiro, a sua cabeça pesada levantada, o nariz a trabalhar no ar que entrava pela janela rachada. De vez em quando soltava um gemido baixo da garganta, um som que eu tinha aprendido a interpretar ao longo dos 4 anos que passamos juntos. Não era um gemido de fome ou fadiga, mas de desconforto, de um instinto animal a sentir que algo estava errado. Liguei para a Sofia uma segunda vez. O toque do telefone soou de novo e de novo, até cair na caixa de correio. A sua voz gravada, doce e calma, estava em total desacordo com tudo do que me retorcia no peito. Liguei uma terceira vez. Desta vez não houve toque algum, apenas 3 bips curtos e uma mensagem no ecrã a dizer que não conseguia estabelecer ligação. Um frio nó apertou-me o estômago, lentamente, sem pressa, sem ceder. O meu pé pressionou ainda mais o acelerador. A velocidade aumentava, os números saltavam, mas eu não olhava. Eu não precisava de saber a que velocidade ia. Só sabia que não era rápido o suficiente. A paisagem de ambos os lados desfocava-se em manchas azul escuras. Os pinheiros deslizavam para trás como se estivessem a correr, e o último resquício do crepúsculo finalmente se apagou, dando lugar à escuridão que descia da crista oriental. Cada quilômetro era um batimento cardíaco. Cada batimento cardíaco era uma pergunta. Ana estaria bem? Pedro estaria bem? Por que é que a Sofia não atendia? Quanto tempo fazia desde que ela saíra de casa? Lembrei-me da voz de Ana ao telefone. E essa memória sozinha fez o meu pé afundar o acelerador de novo. Porque a voz da minha filha não era a voz de uma criança em pânico. O pânico podia ser acalmado, estabilizado com algumas palavras suaves. A voz de Ana era algo muito pior. Era a voz de alguém que tinha tentado suportar por demasiado tempo, que tinha engolido tudo dia após dia, até que o corpo não aguentou mais e se abriu, não com um grito, mas com a rendição. Conheci muitas vozes na minha vida. Vozes de homens a implorar, vozes de homens a ameaçar, vozes de homens a mentir tão bem que quase se acreditava neles. Mas nenhuma voz me tinha assustado tanto como as 15 palavras trêmulas da minha filha de 15 anos. No meu mundo, o medo era algo que eu infligia aos outros, não algo que eu próprio sentia. Mas naquela noite, ao volante de um veículo a rasgar os bosques de trás os montes, senti-o regressar. Mais frio que as primeiras noites após a morte de Clara, mais afiado que qualquer lâmina que eu tinha enfrentado quando assumi o império. Porque desta vez não vinha de um inimigo exterior. Vinha do silêncio da pessoa em quem mais confiava dentro da minha casa. O SUV crestou a última colina e Vila Real estendeu-se abaixo. Janelas iluminadas espalhadas como pequenos olhos voltados para o céu noturno. Aquela vista devia trazer segurança à atração de casa. Mas naquela noite, cada quadrado de luz parecia distante e frio, como se pertencesse a uma cidade diferente que eu já não reconhecia. O carro entrou no familiar beco sem saída, abrandando enquanto os pneus rolavam no pavimento silencioso. A casa ficava no fim.
telhado cinzento, paredes de tijolo branco, uma cerca de madeira baixa, e a luz do alpendre estava acesa, projetando um círculo dourado pálido junto à porta da frente, como um olho vigilante que ficava aberto a noite toda. Desliguei o motor. O carro morreu, e o silêncio caiu, mais pesado do que eu esperava. Fiquei parado por um breve momento, as mãos ainda no volante, a ouvir. Sem grilos, sem vento a sussurrar pelos pinheiros, sem televisão, sem música lá dentro. A casa estava silenciosa como uma respiração contida. Ao meu lado, Titã mudou. As orelhas do cão levantaram-se, o corpo contraiu-se, os olhos castanho escuros fixos na porta da frente através do para-brisas. E do fundo do seu peito veio um único rosnado baixo, apenas um, curto e claro, como uma resposta à pergunta que eu não tinha conseguido formular em palavras. Foi tudo o que eu precisei. Empurrei a porta, saí e corri. A porta da frente não estava trancada. Estava entreaberta cerca de um palmo, e a faixa de luz lá de dentro cortava uma linha fina no alpendre de madeira. Empurrei-a, e o que me atingiu primeiro não foi uma visão. Foi um cheiro. O toque azedo de leite de fórmula que tinha arrefecido há muito tempo. O cheiro forte, a lixívia misturado com algo úmido e pesado por baixo. O odor de uma casa que tinha ficado selada e desacompanhada o dia todo. O chão do corredor estava escorregadio, molhado, marcado por pequenas pegadas arrastadas que corriam da porta da cozinha para a sala e de volta, repetindo-se sem parar, como os rastros de alguém que tinha andado 100 vezes e não sabia onde parar. Na pia, os pratos estavam empilhados e uma gota constante caía de uma torneira que não tinha sido totalmente fechada, batendo no lavatório de aço inoxidável com um ritmo frio e metronômico numa casa sem vozes humanas. A luz da cozinha piscava. Forte, fraca. Forte, fraca. Como se a lâmpada estivesse prestes a morrer, mas se estivesse a esforçar para aguentar um pouco mais. Titã moveu-se à minha frente. 4 patas pesadas a cruzarem o chão molhado sem som, o nariz perto da superfície. As orelhas levantadas, o seu corpo enorme tenso numa postura de alerta que eu só tinha visto quando o cão sentia algo realmente errado. Eu segui, e cada passo parecia mais pesado que o anterior, não de fadiga, mas porque o que eu estava prestes a ver, mesmo antes de saber o que era, tinha começado a pressionar o meu peito desde o momento em que respirei aquela casa. Chamei o nome da minha filha, e a minha voz quebrou pela primeira vez naquele dia, talvez pela primeira vez em anos. Ana, meu amor. As 2 palavras saíram da minha boca sem a calma que eu tinha usado como armadura toda a minha vida. Elas tremeram. Elas adelgaçaram-se. Soaram como um pai que tinha medo e já não precisava de o esconder. Da direção da cozinha veio um som. Não fala, nem choro, mas um suspiro, leve e exausto. O tipo de respiração que uma pessoa solta depois de ter aguentado tudo por demasiado tempo e já não ter forças para aguentar mais um segundo. Atravessei o corredor, atravessei a sala cheia de brinquedos e roupa desdobrada. E quando parei na porta da cozinha, o que vi fez tudo dentro de mim parar de uma vez. Ana estava sentada no chão da cozinha, as costas encostadas ao armário debaixo da pia, as pernas estendidas à sua frente. E no seu colo, encolhido com as bochechas rosadas e ainda molhadas de lágrimas, estava Pedro, adormecido de tanto chorar até a exaustão. Um dos braços de Ana segurava-o apertado contra a sua barriga. A outra mão ainda segurava um esfregão, os seus dedos vermelhos de água sanitária. Ela tinha 15 anos, mas ali sentada, parecia muito mais pequena que a sua idade. Cabelo castanho emaranhado e colado à sua testa úmida de suor. E os olhos azuis que eu sempre dizia serem exatamente como os da Clara estavam agora escuros e tão cansados
que eram quase translúcidos, como se ela tivesse dado tudo o que tinha dentro de si e apenas a mais fina casca permanecesse, lutando para manter a sua forma. A camisa larga que usava tinha escorregado de um ombro, revelando a linha nítida da sua clavícula. E todo o seu corpo tremia, não de frio, mas de um corpo levado além do seu limite. À volta de Ana estavam os vestígios de um longo dia que ela tinha gerido sozinha. Uma garrafa vazia rolava no chão. Fraldas usadas estavam embrulhadas e atadas cuidadosamente num saco de plástico no canto. Toalhetes empilhados em pequenas montes. Garrafas limpas estavam invertidas no escorredor, mas não havia mais leite para misturar. A cozinha estava uma confusão. A roupa transbordava num cesto que ela não tivera tempo de pendurar. Os brinquedos de Pedro estavam espalhados da cozinha para a sala. Ana tinha tentado. Ela tinha tentado com tudo o que tinha, mas uma rapariga de 15 anos, com um bebê de 6 meses a chorar o dia todo e uma casa que precisava de limpeza, não podia carregar tudo. No momento em que Ana levantou a cabeça e me viu na porta da cozinha, os seus olhos arregalaram-se. Aquele azul brilhou por um instante, depois apagou-se mal. Os seus lábios apertaram-se o suficiente para ficarem pálidos, como se estivesse a reunir as suas últimas forças para não desabar à minha frente. Ela aguentou por 2 segundos, 3, e então tudo desmoronou. Pai, uma única palavra, não um grito de socorro, nem um choro alto, apenas uma palavra, exalada tão suavemente que era quase ar. No entanto, carregava o peso de um dia inteiro, dos dias anteriores, de todas as vezes que ela tinha engolido as lágrimas e me tinha dito ao telefone que estava tudo bem. As lágrimas de Ana caíam silenciosamente, sem respirações engasgadas, sem soluços, apenas lágrimas a escorrer pelas suas bochechas. O tipo de choro que pertence a alguém que aguentou tanto tempo que se esqueceu de como chorar em voz alta. Caí de joelhos no chão molhado da cozinha. A água a ensopar as minhas calças de fato caras, mas eu não sentia nada exceto a leveza assustadora dos meus 2 filhos nos meus braços. Envolvi Ana e Pedro, ambos de uma vez, os meus braços à volta deles como se pudesse bloquear todo o mundo exterior. Pedro mexeu-se no sono, uma pequena mão estendendo-se sem pensar para o meu dedo, fechando-se apertado, e aquele pequeno aperto quebrou algo dentro do meu peito, algo que eu tinha construído grosso ao longo dos anos com frieza e disciplina. Onde está a Sofia? E perguntei, a minha contenção intacta, mas a minha voz fria como aço, esquecido numa noite de inverno. Ana não me olhou nos olhos quando respondeu. Disse que Sofia tinha saído de manhã cedo, antes mesmo de Ana acordar, deixando apenas um recado na mesa da cozinha, a dizer que precisava de espaço, a dizer que Ana devia tratar de tudo até ela voltar. Não havia leite de fórmula suficiente para o Pedro para o dia todo. Não havia um número para ligar em caso de emergência. Ana tinha faltado à escola para cuidar do bebê, e Pedro tinha chorado quase sem parar. Chorou até que ela não soubesse mais o que fazer, exceto carregá-lo em círculos e rezar para que ele parasse. Disse que se a casa não estivesse limpa quando ela voltasse. Ana começou, depois parou, a boca fechada, e o resto da frase afundou-se no silêncio. Mas aquele silêncio falava mais alto do que qualquer palavra que ela pudesse ter forçado. Titã moveu-se sem som, aproximou-se e deitou-se ao lado de Ana, a sua cabeça pesada a descansar na coxa dela. Os seus olhos escuros levantaram-se para o rosto dela, e ela estendeu a mão sem pensar para tocar a orelha dele, o gesto familiar que ela tinha repetido milhares de vezes desde que a mãe morreu. Levantei-me e olhei novamente para a cozinha com os olhos de um homem que tinha aprendido a ler uma cena nos seus 20 anos, e desta vez vi tudo. Uma cadeira derrubada ao lado da mesa de jantar, a embalagem vazia de fórmula na prateleira, e junto à porta das traseiras, claramente visíveis no chão molhado, as impressões dos saltos altos de Sofia a sair, não a entrar.
Tudo se encaixou numa imagem que eu não queria ver e da qual não conseguia desviar o olhar. Levantei Ana gentilmente, levei-a para o sofá da sala, sentei-a e puxei um cobertor até aos ombros dela. Pedro ainda estava nos seus braços e Ana não o soltou. Mesmo quando o seu corpo relaxou de exaustão, mesmo quando os seus olhos se fecharam a meio, os seus dedos ainda seguravam o irmãozinho, como se ela tivesse medo de que, se o soltasse, ninguém mais o seguraria. Sentei-me ao lado do sofá, coloquei uma mão no cabelo da minha filha e disse, a minha voz baixa, lenta e sólida como pedra: acabou. Não tens de fazer mais nada. Depois, levantei-me, peguei no telemóvel e liguei para o meu médico particular com uma voz cortante e fria. A voz que as pessoas que trabalhavam para mim sabiam que significava: não faças perguntas, apenas vem. Titã não subiu para o sofá. Não me seguiu. Sentou-se na porta da sala, virado para o corredor, as orelhas levantadas, os olhos abertos, de guarda, como sempre tinha feito, como tinha sido feito para fazer. O Dr. Costa chegou em menos de 20 minutos. Um homem de meia idade, cabelo prateado, que eu mantinha nos meus contactos há anos. Não por ficar doente muitas vezes, mas porque no meu mundo havia momentos em que precisava de alguém em quem pudesse confiar e não podia dar-me ao luxo de dar explicações. Dr. Costa entrou sem fazer muitas perguntas. Varreu a sala com um único olhar, viu Ana no sofá com Pedro aninhado contra ela, pousou a sua mala e começou a trabalhar com a calma firme de um homem habituado a lidar com situações que ninguém queria questionar. Examinou Pedro primeiro, levantando gentilmente o bebê dos braços de Ana. E foi então que notei o que me apertou o peito, porque no instante em que Pedro saiu dos braços de Ana, ela acordou sobressaltada, os olhos a abrirem-se, a mão estendendo-se atrás dele como se alguém estivesse a roubar a coisa mais importante que ela tinha. E demorou alguns segundos para ela perceber que o bebê ainda estava ali, a poucos passos, nas mãos do médico. Só então ela se deixou recostar, mas os seus olhos nunca deixaram Pedro, nem por um segundo. Dr. Costa examinou o bebê cuidadosamente, ouviu o coração e os pulmões, tirou a temperatura, testou os reflexos e no final deu um pequeno aceno. Pedro estava com fome e irritado porque não tinha sido alimentado adequadamente durante todo o dia, mas de resto estava saudável. Soltei um fôlego que não sabia que estava a prender desde que entrei pela porta da frente. Depois, Dr. Costa virou-se para Ana. Examinou-a com uma delicadeza que eu raramente via em alguém. Perguntou se ela ouvia em algum lugar. Pediu-lhe para se sentar e depois para se deitar novamente. Pressionou levemente as costas entre as omoplatas e, quando Ana contraiu o rosto e tentou não fazer um som, vi a minha própria mão fechar-se num punho ao meu lado, além do meu controlo. Dr. Costa levou-me para o corredor, longe o suficiente para que Ana não pudesse ouvir, mas perto o suficiente para que a porta da sala permanecesse visível. Ele falou brevemente, a voz baixa. A rapariga estava exausta, ligeiramente desidratada. Os músculos das costas travados de carregar um bebê de 6 meses o dia todo, enquanto o corpo dela ainda era demasiado jovem para suportar esse tipo de peso sem alívio. Ele fez uma pausa e acrescentou que aquilo não parecia o resultado de um único dia, que o corpo dela mostrava sinais de alguém habituada a um esforço prolongado, que a desidratação e a fadiga sugeriam que ela não se tinha cuidado enquanto tentava cuidar de todos os outros. Ele não disse abertamente o que queria dizer, não precisava. A forma como os seus olhos se fixavam em mim dizia o suficiente, não de forma julgadora, mas pesada. O olhar de um homem a conter uma pergunta cuja resposta ambos já sabíamos. Acenei com a cabeça, a mandíbula cerrada, e voltei para a sala. Dr. Costa misturou uma solução de reidratação oral para Ana, deu a Pedro uma nova garrafa, deu algumas instruções e depois saiu silenciosamente. A porta fechou-se atrás dele
e a casa voltou a mergulhar num silêncio mais pesado do que antes. Porque agora não era apenas silêncio. Era o espaço vazio que as palavras do médico tinham deixado. Puxei uma cadeira para junto do sofá e olhei para Ana. Ela estava de lado, a mão direita ainda repousava nas costas de Pedro, embora o bebê tivesse sido colocado ao lado dela, envolto num cobertor bem enrolado. Os olhos de Ana estavam semicerrados, a sua respiração mais regular agora, mas não totalmente relaxada. Como se mesmo a dormir ainda estivesse a proteger algo. Depois, ela sussurrou, a voz tão tênue que tive de me inclinar para ouvir. Pai, desculpa ter ligado. Não queria incomodar-te. Eu não me mexi. Sentei-me ali, a menos de um braço de distância da minha filha. E aquelas 11 palavras atingiram-me de uma forma que nenhuma ameaça na minha vida jamais o tinha feito. Não com força, mas com a crueldade suave da verdade. A minha filha de 15 anos tinha aguentado um dia inteiro sem ajuda, tinha carregado o irmão até as costas não aguentarem mais, tinha esfregado o chão com as mãos vermelhas e queimadas, tinha chorado sozinha no chão da cozinha. E agora a primeira coisa que ela disse ao pai não foi culpa, não foi ressentimento, foi um pedido de desculpas. Um pedido de desculpas por ousar pedir ajuda. Um pedido de desculpas por incomodar o próprio pai. Senti algo a subir-me ao peito, quente e afiado. Algo que eu tinha enterrado no dia em que a Clara foi para a terra e prometi a mim mesmo que ninguém me veria fraco. Mas naquela noite, na sala escura, com a minha filha a tremer no sofá e o meu filho de 6 meses a dormir ao lado dela, eu não consegui lutar contra isso. Inclinei-me mais perto, coloquei a mão no cabelo de Ana e falei, a minha voz baixa, mas firme, porque precisava que ela ouvisse cada palavra. Precisava que ela acreditasse em cada palavra. Nunca te desculpes por precisares de mim. Nunca. Ana não abriu os olhos, mas a sua boca relaxou ligeiramente. E pela primeira vez desde que entrei nesta casa, o seu corpo relaxou verdadeiramente. Os ombros descendo, a respiração abrandando. Os seus dedos nas costas de Pedro finalmente descontraindo, mesmo enquanto ainda o tocavam, como se ela tivesse encontrado o que procurava o dia todo e se estivesse a permitir descansar. Fiquei ali até ambos os filhos estarem completamente adormecidos. Então, levantei Pedro, levei-o para o seu próprio quarto e deitei-o no berço ao lado da cama que eu nunca tinha usado porque a Sofia sempre disse que trataria disso. Puxei o cobertor mais acima sobre Ana mais uma vez, apaguei a luz da sala, depois entrei no corredor e fiquei muito tempo no escuro. A noite estendeu-se, eu não dormi. Sentei-me na sala escura com as costas encostadas ao sofá, Titã aos meus pés, aquela cabeça pesada a descansar nos meus sapatos, os olhos escuros abrindo-se de vez em quando para me olhar antes de se fecharem de novo, paciente, leal, sem pedir nada. A única luz na sala vinha do ecrã do telemóvel na minha mão, e eu estava a rever mensagens antigas da Ana. Mensagens que eu tinha lido rapidamente durante meses, sem parar tempo suficiente para as ver verdadeiramente. Está tudo bem, pai. Não te preocupes conosco. A Sofia está aqui. O Pedro dormiu bem hoje. A escola foi normal. Estamos bem. Cada mensagem, cada linha curta que eu costumava ler e sentir-me tranquilizado. Sentir que as coisas estavam a correr como deviam. Sentir que casar com a Sofia tinha sido a decisão certa. Sentir que sair cedo e voltar tarde era aceitável porque alguém estava a tratar das coisas. Mas naquela noite, sob a luz fria do ecrã, cada linha mudou de forma. Está tudo bem, já não era um reconforto. Era uma parede que ela tinha construído para que eu não olhasse para dentro. Não te preocupes conosco. Não era porque não havia nada com que se preocupar. Era porque ela tinha decidido carregar a preocupação por mim. A Sofia está aqui podia ser verdade no sentido físico de que ela estava na casa, mas não significava que ela estivesse presente.
A semente da suspeita cresceu no meu peito, não ruidosa, não explosiva, mas a espalhar-se silenciosamente como uma rachadura no vidro, precisando apenas de mais um toque para se estilhaçar completamente. Quanto tempo fazia? Quantas manhãs a Sofia tinha saído antes de Ana acordar? Quantos dias uma rapariga de 15 anos tinha faltado à escola para cuidar de um bebê sem que ninguém soubesse? Quantas noites ela tinha segurado Pedro num quarto escuro e se perguntado quando o pai voltaria para casa? Eu ainda não tinha as respostas, mas sentado no escuro com a respiração constante de Titã aos meus pés e a casa a ranger ao vento da noite de trás dos montes, eu podia sentir a forma da verdade a começar a emergir. E ela carregava a forma do que eu mais temia. Não um inimigo, nem uma traição exterior, mas a verdade de que eu, João Valente, o homem que o submundo respeitava e temia, não tinha visto o que estava a acontecer debaixo do meu próprio teto, bem à minha frente todos os dias durante meses. Momentaneamente, sinto que preciso de parar, de interromper essa narrativa. Toda esta situação, este meu papel de chefe de um império que pensava ter tudo sob controle, mas que era cego para o que acontecia na sua própria casa, é absurdamente irônica. Eu que lia as pessoas como livros abertos, que construía estratégias complexas para cada negociação, fui incapaz de ver a verdade na voz trêmula da minha filha, nas entrelinhas das suas mensagens. É quase como se o universo quisesse mostrar que não importa quão poderoso sejas lá fora, há um mundo dentro de casa onde o poder é medido em presença, em atenção, em amor. E eu falhei miseravelmente nessa métrica. Em trás os montes, diríamos que eu estava a dormir na forma. Mas era mais do que isso. Era uma falha de caráter, uma falha de prioridades. Não é fácil admitir isto mesmo para mim. Mas a verdade é assim, uma faca que corta e obriga a ver. Voltemos à história, antes que eu me perca nestas divagações. Ana ouviu tudo lá de cima. Aquele clique dos saltos na madeira do corredor, familiar e arrepiante. Era o som que decidia se o seu dia seria tranquilo ou se teria de aguentar mais uma vez. E quando a voz do pai começou, baixa e fria, cada palavra caindo como pedras de rio geladas, ela apertou o Pedro ainda mais contra si. Tinha se acostumado ao som do silêncio de Sofia, o silêncio de ausência, mas a sua presença, quando voltava, era sempre um lembrete do que Ana tinha de esconder, de fingir que estava tudo bem. O seu pequeno irmão, no seu colo, era o único que não exigia que ela fosse forte, que sorrisse ou que inventasse desculpas. Ele apenas precisava dela. E ela, com os seus 15 anos e o coração carregado, tentava ser tudo o que ele precisava, mesmo que isso significasse deixar o seu próprio coração em pedaços. Ela enterrou o rosto nos cabelos macios do bebê, rezando para que ele não sentisse o medo que a dominava. O medo que os sons lá de baixo se transformassem em algo que quebrasse a frágil paz que ela construía a cada dia. Aquela manhã chegou à Vila Real sob um fino véu de neblina sobre os pinheiros, com uma luz solar pálida que ainda não tinha força para atravessar o telhado do alpendre. Eu estava à mesa da cozinha desde antes do amanhecer, ainda com o fato do dia anterior, por trocar, sem ter dormido, uma chávena de café já fria à minha frente e o meu portátil já aberto. Passei a noite não só sentado no escuro, mas a fazer o que sabia fazer melhor: encontrar a verdade. Titã estava aos meus pés, mas não repousava a cabeça nos meus sapatos como de costume. O cão sentava-se ereto, as orelhas levantadas, os olhos fixos na porta da frente, como se também estivesse à espera. Lá em cima, Ana estava na acordada, sentada na cama do seu quarto com a porta entreaberta o suficiente para apanhar os sons de baixo. E no seu colo, Pedro bebia de uma garrafa que eu tinha preparado ao romper da luz e levado lá para cima, deixando-a à porta dela sem bater, sem falar, apenas a deixando ali. E quando Ana abriu a porta,
e encontrou a garrafa quente no chão, ela entendeu que o pai não tinha dormido a noite toda. Foi então que a porta da frente se abriu, os saltos altos estalaram no chão de madeira do corredor, rítmicos e familiares. Sacos de compras de papel murmuravam enquanto batiam uns nos outros, e o cheiro a perfume caro encheu a casa antes mesmo da pessoa que o usava aparecer na porta da cozinha. Sophia Holden entrou com 2 sacos de compras na mão esquerda, uma mala de couro no ombro direito, saltos nus, um casaco leve e ajustado, cabelo loiro penteado em ondas suaves, batom fresco, parecendo que tinha saído de um brunch de fim de semana em vez de uma noite de desaparecimento, deixando 2 crianças sozinhas. Ela parou na porta da cozinha quando me viu. Não porque estivesse surpreendida por eu estar em casa, mas por causa da forma como eu estava sentado, imóvel, os olhos nela sem pestanejar, sem raiva, sem gritar, sem me levantar, apenas a observar. E havia algo naquele olhar que fez Sophia baixar os sacos de compras lentamente. Titã soltou um rosnado baixo do fundo do seu peito, constante e controlado, não alto, mas o suficiente para que o ar na sala se adensasse. Era a primeira vez em 4 anos que o cão olhava para Sophia daquela maneira. Não indiferente nem familiar, mas cauteloso. A forma como ele observava estranhos que entravam no território que ele guardava. Onde estiveste? Repeti, e a minha voz era um fio de gelo. Sophia pousou a mala numa cadeira, recuperou a compostura mais depressa do que eu esperava e respondeu com o tom suave que usava sempre que precisava de virar uma situação. Disse que precisava de tempo para si, que todos precisavam de momentos assim, que Ana tinha 15 anos e era perfeitamente capaz de cuidar do bebê por algumas horas, que se tinha esquecido de deixar fórmula suficiente, mas que certamente Ana sabia como se safar porque a rapariga era tão capaz. Algumas horas, repeti, a minha voz neutra. Então comecei a listar as coisas, não com raiva, mas com a precisão fria de um homem habituado a expor fatos diante de pessoas que não tinham saída. Falei sobre o chão da cozinha escorregadio, molhado, esfregado pelas mãos de Ana queimadas de lixívia. Sobre a embalagem de fórmula vazia na prateleira e um bebê de 6 meses a chorar o dia todo de fome. Sobre a minha filha de 15 anos sentada num chão frio com as costas encostadas a um armário, exausta ao ponto de tremer sem controlo, a segurar o bebê no seu colo porque não havia mais ninguém para o segurar. Cada detalhe era um tijolo a selar a saída de Sophia, e ela sabia disso. Vi o momento exato em que os olhos dela mudaram de calmos para defensivos. Ela tem 15 anos, João, disse Sophia, a sua voz um tom mais alta. Eu cuidava de tudo quando tinha a idade dela. Ela consegue lidar com isso. Mantive o seu olhar por mais um instante. E quando respondi, a minha voz não mudou, mas cada palavra carregava um peso duplo. Ela não és tu. Ela é uma criança, a minha filha. Sophia respirou fundo, depois fez o que talvez estivesse a preparar há muito tempo, ou o que talvez fosse apenas o reflexo de alguém encurralado. Levantou o queixo, olhou-me diretamente nos olhos e a sua voz transformou-se em algo duro e afiado que eu nunca lhe tinha ouvido antes. Disse que se eu quisesse fazer daquilo um problema, ela estava pronta. Que sabia o suficiente sobre o meu trabalho, sobre as reuniões noturnas, sobre as chamadas que eu nunca explicava, sobre o império sobre o qual todos em Vila Real sussurravam, mas ninguém ousava dizer em voz alta. Que se eu a forçasse a uma posição difícil, ela me arrastaria para o tribunal e exporia tudo. Por um momento, um breve momento, a cozinha ficou tão silenciosa que se podia ouvir a torneira a pingar, e quase parecia que Sophia realmente tinha vantagem, como se tivesse acabado de virar o jogo. Então virei o portátil na mesa em direção a ela. Não disse uma palavra, apenas pressionei o play. No ecrã,
O sistema de segurança doméstico que eu tinha instalado anos antes, um sistema que eu tinha parado de verificar por um senso de privacidade mal colocado e confiança em Sofia, começou a reproduzir. Não apenas o dia anterior, mas semanas, meses, imagens após imagens. Sofia a sair de casa às 6 da manhã. Às 7, enquanto ainda estava escuro, Ana a acordar sozinha, a misturar fórmula, a trocar fraldas, a alimentar o bebê, a limpar a casa, depois a empurrar o carrinho para comprar mantimentos porque o frigorífico estava vazio. Números dos extratos da nossa conta conjunta apareceram. Despesas em spas, lojas de moda de luxo, restaurantes, constantes todos os meses. Enquanto a fórmula para Pedro era comprada em alguns meses apenas uma vez. Um e-mail da escola de Ana para Sofia perguntava sobre as repetidas ausências de Ana sem justificação. E a resposta de Sofia dizia que Ana estava doente e precisava de se ausentar por um período prolongado. A senhora Lopes, a vizinha do lado, tinha dito a Ricardo que via muitas vezes Ana a empurrar o carrinho sozinha pela estrada ao meio-dia e que se perguntava por que a rapariga não estava na escola. O professor titular de Ana tinha ligado para casa 2 vezes, e ambas as vezes Sofia la atendeu e disse que a família estava a resolver a situação. As filmagens continuavam a correr. Sofia fixou o ecrã e eu observei o seu rosto esvair-se lentamente, camada por camada, a calma a descolar-se dela como tinta, a levantar-se de uma parede velha. Ela não falou, não explicou, não ameaçou novamente, porque tudo o que podia ter dito fora esmagado sob o peso do que estava a passar à sua frente. Pela primeira vez desde que ela entrou nesta casa, Sofia teve medo. Não medo de violência, porque eu nunca lhe tinha posto a mão em cima, e ela sabia que nunca o faria. Ela teve medo da frieza absoluta nos olhos azuis acinzentados que a observavam. Sem raiva, sem desprezo, apenas clareza. A clareza de alguém que tinha visto o suficiente e já tinha tomado uma decisão. Fechei o portátil gentilmente e depois disse apenas 4 palavras. Esta é a última vez. Então tirei o telemóvel, disquei, e quando a pessoa do outro lado atendeu, a minha voz continha apenas uma frase. Manuel, preciso que estejas aqui ao meio-dia. Sofia sentou-se na sala exatamente onde eu lhes tinha dito para se sentar. Não no sofá, mas na cadeira dura junto à janela, ambas as mãos a repousarem nas suas coxas, as costas direitas como alguém numa sala de espera que não sabe se está à espera de uma sentença ou de um perdão. Não olhei para ela quando saí da cozinha. Atravessei a sala, atravessei o corredor e subi as escadas. E cada passo nos degraus de madeira soava na casa silenciosa como uma contagem decrescente. Parei primeiro no meu quarto. A porta estava ligeiramente aberta e lá dentro a luz escorria pela cortina e caía sobre o pequeno berço ao lado da cama. Pedro estava a dormir, ambas as mãos levantadas sobre a cabeça da maneira como só um bebê pode dormir. O rosto tranquilo, a respiração uniforme e leve. Fiquei na porta a observar o meu filho. Depois entrei, puxei o cobertor fino sobre o peito do bebê, o meu dedo roçando a pequena mão, e Pedro fechou o punho em torno dele sem acordar, apertou uma vez e soltou, como se mesmo num sonho ainda procurasse alguém para se agarrar. Fiquei ali um pouco mais do que precisava, porque estava a tentar encontrar a minha respiração novamente antes de entrar no quarto seguinte. O corredor de cima era curto, levou apenas 3 passos para chegar à porta de Ana, e a luz de dentro escorria pela abertura rachada, desenhando uma faixa estreita no chão de madeira escura. Empurrei a porta. Ana não estava no seu quarto. Ela tinha descido para a cozinha em algum momento enquanto eu estava a enfrentar a Sofia. Talvez para ir buscar leite para o Pedro. Talvez porque não conseguia ficar quieta enquanto a voz da Sofia vinha lá de baixo, mas a sua presença estava em todo o lado. A cama não estava feita. O cobertor emaranhado num rolo solto, a almofada ainda marcada pela forma da sua cabeça. E na mesinha de cabeceira estava um velho urso de pelúcia, gasto,
que Clara lhe tinha comprado quando tinha 4 anos. Entrei para encontrar roupa limpa para a minha filha, porque percebi que Ana ainda usava a roupa amarrotada de ontem, enrugada e ligeiramente azeda com a fórmula. Abri o armário, peguei numa t-shirt dobrada e num par de jeans da prateleira, e quando me virei, os meus olhos passaram pela secretária ao lado da janela. Uma pequena secretária com um tampo de madeira clara, um candeeiro, alguns lápis de cor, e no meio, aberta para cima como se o escritor a tivesse pousado e ido embora, estava um caderno de couro castanho, os cantos gastos, a lombada curvada pelo uso. Não era minha intenção ler. Eu não era o tipo de homem que andava a vasculhar as coisas privadas dos meus filhos, e em quaisquer outras circunstâncias teria pousado a roupa na cama e saído. Mas a primeira linha na página aberta estava diretamente na minha linha de visão, escrita com a caligrafia redonda de Ana, ligeiramente inclinada para a direita, tinta azul, e dizia: Tenho saudades da mãe. 3 palavras. Fiquei parado. Depois, puxei a cadeira da secretária, sentei-me e li. Não porque quisesse, mas porque não conseguia parar. Da mesma forma que não conseguia parar de rever as mensagens antigas de Ana na noite anterior. Da forma como as pessoas não conseguem desviar o olhar de um acidente na estrada, mesmo quando sabem que a imagem as irá assombrar. O diário não era longo. As páginas eram esparsas, por vezes separadas por dias, por vezes por uma semana. Mas cada página carregava a voz da mesma rapariga. E não era a voz de uma criança a tentar acusar ninguém. O nome de Sofia não estava escrito em maiúsculas zangadas. Não havia pragas, nem desabafos amargos. Havia apenas solidão, simples e real o suficiente para me cortar mais profundamente do que qualquer acusação jamais poderia. Quem me dera ser suficiente para o pai ficar em casa. A linha estava no meio de uma página sem data, sem contexto. Sozinha, como uma confissão que ela escreveu e nunca mais voltou a ler. Senti os meus dedos agarrarem a borda do papel. O Pedro sorriu para mim hoje. Foi bom. Havia uma pequena cara sorridente desenhada ao lado. Simples, apenas um círculo com 2 pontos e uma linha curva. Mas fez-me parar de ler por um momento, porque algo me subiu à garganta e não se mexia. A Sofia esqueceu-se de deixar leite outra vez. Usei a última lata. Estava escrito com uma voz constante, como se fosse normal, como se uma rapariga de 15 anos ter de resolver a fórmula para o seu irmão de 6 meses, porque o adulto na casa se esqueceu, fosse algo que acontecia em todas as famílias. Disse ao pai que está tudo bem. Não quero que ele se preocupe. Ele já perdeu a mãe. Parei de respirar. Li aquela linha 2 vezes, depois 3 vezes. E cada vez doía mais do que a anterior, porque agora eu entendia, verdadeiramente entendia, porque Ana sempre dizia que estava tudo bem ao telefone. Não porque estivesse bem, mas porque aquela rapariga de 15 anos olhou para o seu pai, olhou para um homem que tinha perdido a sua mulher e se atirado ao trabalho para evitar enfrentar a dor, e decidiu que ele não deveria ter de carregar mais uma coisa. Ela escolheu carregá-lo por ele, com 15 anos, e tinha se colocado no papel da mãe que se fora. Não porque alguém pediu, não porque Sofia a forçou, mas porque amava o seu irmãozinho e amava o seu pai o suficiente para se tornar invisível, para que os outros 2 pudessem ter paz. A última linha na página estava no canto inferior, escrita mais pequena que o resto, como se Ana a tivesse escrito antes de dormir, depois de a luz estar apagada, e apenas a luz da lua entrasse pela janela. Acho que se eu fizer tudo bem, talvez as coisas fiquem bem. Fechei o diário gentilmente, como se fosse a coisa mais frágil que alguma vez tinha segurado. Depois, coloquei ambas as mãos na secretária e percebi que elas tremiam, não com raiva, não com medo, mas com o tremor que surge quando uma pessoa finalmente vê a verdade completa sobre si mesma e não consegue suportar o peso dela. Levantei a cabeça e bem à minha frente, na secretária de Ana, estava uma pequena moldura prateada.
Na fotografia estava a Clara, cabelo castanho apanhado pelo vento, a sorrir. O sorriso que eu tinha tentado esquecer porque recordar doía demasiado. Mas agora olhei para a fotografia, depois para o diário, depois para o quarto e vi tudo. Os desenhos escondidos na gaveta da secretária. Ana nunca os tinha mostrado a ninguém. Esboços de pinhais, da velha casa onde Clara costumava plantar flores junto ao alpendre. Um retrato de uma mulher de cabelo castanho que Ana nunca identificou, mas que eu reconheci instantaneamente. Todo este quarto era um pequeno museu construído por uma criança a tentar manter o que o mundo exterior lentamente lhe estava a tirar. E ela tinha-o construído sozinha, em silêncio, sem queixa. Titã estava deitado ao lado da cama de Ana, a sua cabeça pesada a descansar no cobertor, os olhos castanhos fixos em mim, paciente, leal. E havia algo no olhar do cão que eu não conseguia nomear, mas que sentia. Como se Titã soubesse tudo há muito tempo, tivesse deitado aqui todas as noites a ver Ana escrever, fechar o diário, chorar e adormecer. E ele não podia falar, mas nunca a deixava. Sentei-me na pequena cadeira da secretária num quarto cheio de pedaços silenciosos e quebrados da minha filha, e disse em voz alta, pela primeira vez, a única vez nesta história toda: eu falhei-lhe. Eu falhei-lhes a ambos. A minha voz não rachou, não se engasgou. Era apenas suave, tão suave que era quase nada. Mas as quatro paredes ouviram-no. Titã ouviu-o. A fotografia de Clara ouviu-o. E talvez em algum lugar nesta casa silenciosa, Ana também o ouviu. Manuel Cruz chegou exatamente ao meio-dia, nem um minuto mais cedo, nem um minuto mais tarde. Porque em 20 anos como advogado particular da família Valente, ele tinha aprendido que quando João ligava naquele tom, o tempo não era algo que se desperdiçava. Tinha 55 anos, cabelo salpicado de grisalho penteado para trás, usando um fato cinzento claro, uma pasta de couro preta na mão. E quando ele entrou pela porta da frente, olhou para a sala onde Sofia estava sentada, depois olhou para mim, que estava de pé no corredor, e não perguntou o que tinha acontecido, porque o meu rosto já tinha dito o suficiente. Nós, os dois homens, sentamo-nos à mesa da cozinha, a porta da cozinha fechada, e durante os 45 minutos seguintes, Manuel redigiu documentos no seu portátil enquanto eu falava. Breve e preciso, sem uma palavra desperdiçada. Da mesma forma que dava instruções em reuniões onde cada frase carregava o peso de uma decisão final. Divórcio, custódia única do Pedro. O acordo pré-nupcial permanece em vigor, o que significa que Sofia mantém a parte dos bens acordada antes do casamento, mas não pode reclamar mais nada, e ela tem de sair de casa. Manuel digitava, ocasionalmente clarificando um detalhe. Mas na maioria das vezes, ele permanecia em silêncio porque entendia que aquilo não era uma negociação. Era uma declaração, e eu não precisava de opiniões. Eu precisava de papel. Quando tudo estava terminado, Manuel imprimiu os documentos na pequena impressora que carregava na sua pasta, empilhou-os cuidadosamente em 2 conjuntos, colocou-os na mesa com uma caneta e depois olhou para mim. Levantei-me, peguei na papelada e fui para a cala. Sofia ainda estava na cadeira dura junto à janela, na mesma posição que mantinha desde manhã. A luz do meio-dia entrava pelo vidro e desenhava uma risca brilhante no chão, mas não alcançava onde ela estava sentada, como se a própria luz a evitasse. O que tinha acontecido dentro de Sofia durante aquelas horas de espera pertencia apenas a ela. Mas quando eu coloquei a pilha de papéis na mesa de centro à sua frente e disse 2 palavras: divórcio sem negociação. O que eu esperava não aconteceu. Tinha me preparado para lágrimas, para gritos, para mais ameaças sobre tribunal e segredos,
para uma guerra que eu sabia que ganharia, mas que ainda assim custaria tempo e deixaria cicatrizes. Mas Sofia não chorou, não gritou, não ameaçou. Ela olhou para os papéis, depois para mim, e nos seus olhos havia algo que eu nunca lhe tinha visto antes. Nem medo, nem raiva, mas reconhecimento. O reconhecimento silencioso e cansado de alguém que finalmente se vê através dos olhos de outra pessoa. Talvez durante aquela manhã sozinha na sala, Sofia tivesse revisto as filmagens da câmara que eu lhe mostrei. Talvez, quando já não tinha de se defender, já não tinha de explicar ou manobrar. Quando se sentou quieta o tempo suficiente na casa da qual ela saía todas as manhãs, ela começou a ver o que a câmara captou. Não da perspectiva da acusada, mas da perspectiva de uma testemunha. Ela viu Ana a acordar sozinha, a misturar fórmula numa cozinha escura, a empurrar um carrinho pela rua com os ombros estreitos, a esfregar o chão com as mãos em carne viva. E percebeu que não era um monstro. Ela nunca teve a intenção de magoar ninguém de propósito, mas também nunca tinha estado verdadeiramente ali, nunca estivera pronta para ser mãe. E em vez de admitir isso, ela virou-se, escolheu saltos, spas e brunch com amigos. Escolheu dizer a si mesma que Ana era suficientemente crescida para que não tivesse de enfrentar a verdade de que não era forte o suficiente. Manuel deslizou os documentos e a caneta pela mesa. Sofia olhou para baixo. Pegou na caneta e a sua mão não tremeu, porque aquilo não era uma decisão que lhe fosse imposta. Era um fim que alguma parte dela sabia que viria há muito tempo. Talvez desde a primeira manhã em que saiu de casa e deixou Ana sozinha com Pedro. Talvez mesmo antes disso, desde o momento em que percebeu que estava grávida e não sentiu alegria. Ela assinou página após página sem ler atentamente, sem perguntar mais nada. A caneta a mover-se leve e limpa sobre o papel. Depois, pousou-a, levantou-se e subiu as escadas uma última vez para ir buscar uma mala. Eu fiquei ao pé das escadas, sem seguir, sem bloquear, apenas ali, com os braços soltos ao lado do corpo e os olhos a seguir cada passo dos seus saltos a baterem na madeira. 10 minutos depois, Sofia desceu novamente. Uma mala preta a rolar atrás dela, a mala ao ombro, o rosto composto, mas mais magro do que tinha sido naquela manhã, como se as últimas horas lhe tivessem rapado algo que ela nunca recuperaria. Atravessou o corredor, os saltos a bater, e quando chegou à porta da frente, parou. Porque na escadaria, no terceiro degrau de cima, Ana estava de pé. Ela segurava Pedro nos braços, o irmão embrulhado num cobertor fino, a cabeça a descansar no ombro dela. E Ana olhou para a Sofia com olhos azuis que não continham raiva, nem tristeza, nem felicidade, nem culpa. Apenas uma calma demasiado antiga para um rosto de 15 anos. A calma de alguém que tinha testemunhado demasiadas partidas para se surpreender com mais uma. Sofia levantou o olhar e, pela primeira vez, olhou diretamente nos olhos de Ana. Olhou de verdade, não o vislumbre por cima do ombro, enquanto corria para fora da porta todas as manhãs. Não o aceno educado antes de virar as costas. Abriu a boca e viu seus lábios moverem-se como se 1000 palavras estivessem aglomeradas por detrás dos dentes cerrados. Mas nenhuma saiu, porque não havia palavras suficientes. Nenhuma desculpa que pudesse abranger tudo o que tinha acontecido e tudo o que nunca deveria ter acontecido. Sofia fechou a boca, deu um pequeno aceno, depois virou-se, puxou a mala pela porta e saiu. A porta fechou-se atrás dela, suave, sem estrondo, sem puxão, apenas um fechar suave, e o clique da fechadura soou pela casa como um ponto final no fim de uma frase. Ana ficou na escada, olhando para mim. Ela volta. A sua voz não tremia. Não tinha esperança. Não tinha medo. Apenas perguntava como se pergunta se vai chover amanhã. Eu olhei para minha filha e respondi baixo e firme. Não. Ana não disse mais nada.
acenou lentamente, um aceno não de concordância ou aceitação, mas de conhecimento, porque ela sabia a resposta antes de perguntar. Depois, inclinou-se e beijou a testa de Pedro, gentil, os seus lábios a tocarem a pele quente do bebê. E aquele pequeno gesto carregava o peso de uma promessa não dita, a promessa de alguém que tinha decidido que, independentemente de quem entrasse ou saísse daquela casa, ela o seguraria. Ela o protegeria com tudo do que tinha. Voltei para a cozinha, tirei o telemóvel e liguei para Ricardo. A linha ela atendeu depois de 2 toques, e eu falei sem rodeios, sem explicações. Estou a afastar-me, por um tempo, talvez mais. A linha ficou silenciosa por um batimento, 2 batimentos, e eu quase conseguia ouvir Ricardo exalar, não com surpresa, mas com alívio, antes de a voz do homem de 40 anos se fazer ouvir, baixa e honesta. Já era tempo. A primeira semana foi um desastre, e João Valente, o homem que conseguia mover uma cidade inteira com um único telefonema, descobriu que não havia dinheiro, uma teia de ligações ou um tipo de poder na Terra que o pudesse ajudar quando estava a olhar para um bebê de 6 meses a chorar às 3 da manhã, e a fralda nas suas mãos estava colocada ao contrário. Queimou o primeiro pequeno almoço, literalmente. 2 fatias de torrada fumegar pretas dentro da torradeira e ovos fundidos numa camada queimada no fundo da frigideira, porque ele estava a tentar olhar para o fogão enquanto misturava uma garrafa para Pedro com uma mão e nada do que fazia estava certo. Ana estava na porta da cozinha, o cabelo ainda despenteado do sono, a observar o pai a debater-se no meio do fumo e do cheiro a queimado, e pela primeira vez em semanas, ela riu. Não alto, não o riso fácil de uma criança despreocupada, mas um som que escapou antes que ela o pudesse parar. Rápido e surpreendido no canto da sua boca, curto, mas o suficiente para que eu ouvisse e congelasse no meio do que estava a fazer. Virei-me para olhar, o rosto fingindo irritação. Uma mão a segurar a espátula sobre os ovos, a outra a segurar a garrafa que escorria para o chão. Mas os meus olhos suavizaram de uma forma que Ana não via há muito tempo, e ela olhou para baixo para esconder o seu sorriso e não conseguiu. Os dias que se seguiram lentamente encontraram o seu próprio ritmo. Eu levava a Ana à escola todas as manhãs. O SUV preto estacionava nos portões do Liceu de Vila Real, atraindo olhares curiosos de alguns colegas. Mas Ana não explicava, e eu não saía do carro. Apenas esperava que ela desaparecesse pela entrada antes de ir embora. E Titã sentava-se no banco de trás, a observar Ana através do vidro até que ela desaparecesse de vista. Depois pousava a cabeça no banco. As conversas no carro eram tão curtas no início que mal existiam. Eu perguntava se ela tinha um teste naquele dia. Ana dizia que não e o silêncio preenchia o resto do caminho. Eu não era bom em conversas banais. Nunca tinha sido. E Ana estava tão habituada a não lhe perguntarem nada que não sabia o que fazer quando alguém realmente queria ouvir. Mas lentamente, dia após dia, os silêncios encurtaram e as frases alongaram-se. Ana começou a falar-me sobre a professora de artes de que gostava, sobre um lápis de carvão que queria comprar, sobre uma pintura que a sua amiga tinha feito e que ela achava bonita, mas não ousava dizer em voz alta porque tinha medo que soasse estranho. Eu ouvia, não interrompia, não oferecia conselhos a menos que ela pedisse. E às vezes perguntava sobre um pequeno detalhe que Ana não esperava que eu me lembrasse, como o nome da rapariga que se sentava ao lado dela ou a cor da tinta que ela disse que gostava. E cada vez que isso acontecia, Ana olhava para mim com os olhos ligeiramente arregalados, surpreendida, como se não estivesse habituada a que alguém realmente retivesse o que ela dizia. Então, uma tarde, quando eu entrei no quarto de Ana para guardar roupa limpa que eu tinha lavado pela primeira vez na vida, e tive de lavar 2 vezes porque na primeira vez me esqueci do detergente, abri a gaveta errada e encontrei-os. Os desenhos, dezenas deles em papel simples,
feitos com lápis de cor e aguarela, empilhados cuidadosamente na gaveta inferior da sua secretária. Pinheiros de Vila Real ao pôr do sol, a velha casa onde Clara costumava plantar lavanda junto ao alpendre. Pequenas flores roxas pálidas que Ana tinha desenhado de memória com uma precisão surpreendente. E bem no fundo da pilha, separado como se tivesse sido escondido com mais cuidado do que os outros, estava um retrato de uma mulher de cabelo castanho a sorrir, olhos azuis a olharem para além da página. E embora Ana não tivesse escrito um nome por baixo, eu soube instantaneamente. Não disse nada a Ana sobre os desenhos. Mas naquele fim de semana, quando a fui buscar à escola, coloquei um conjunto de arte profissional no banco do passageiro. 48 lápis de cor prismacolor numa lata de metal brilhante, do tipo que eu tinha pedido a Ricardo para encontrar porque eu não sabia nada sobre materiais de arte, exceto que tinham cores. Ana abriu a porta do carro, viu a caixa e parou. Não disse obrigado. Pegou na lata, abraçou-a ao peito com os 2 braços e os seus olhos brilharam à luz da tarde que escorria pela janela. E foi só isso. Não foram precisas mais palavras. Titã encontrou o seu lugar na nova ordem com a maior naturalidade. Durante o dia, o cão seguia Ana para a escola, deitando-se no banco de trás do SUV e esperando com paciência e firmeza. Às tardes, deitava-se ao lado de Ana enquanto ela desenhava no quintal, a sua cabeça pesada na relva, os olhos semicerrados, mas as orelhas sempre viradas para ela. E à noite movia-se sem som para o berço, deitava-se no chão com o focinho perto das grades, guardando o sono do bebê que ele decidira que era seu para proteger. E nas altas horas, quando Pedro acordava e chorava, eu levantava o meu filho, ajeitava-o no meu braço e caminhava pela casa escura em círculos lentos, pela sala, pela cozinha, pelo corredor, cantarolando baixinho com uma voz rouca e grave, fora de ritmo e desafinada. Canções das quais só me lembrava de metade das palavras e inventava o resto. E Pedro parava de chorar, não porque a canção fosse boa, mas porque a voz do pai era firme e o peito do pai era quente, e o bebê voltava a adormecer com uma pequena mão apertada na gola da minha camisa. Uma noite, enquanto carregava Pedro pelo corredor de cima, vislumbrei a porta de Ana entreaberta, e na escuridão por trás dela, os seus olhos azuis observavam-me, e ela sorriu, um pequeno sorriso que ela não sabia que eu podia ver. Mas eu vi-o. Isso fez-me parar no meio do passo, porque percebi que era o momento que eu nunca tivera com Ana quando ela era pequena, quando Clara ainda era viva, e eu saía de casa antes do amanhecer todos os dias. Quando eu entregava toda a doçura a Clara, porque pensava que tinha tempo, porque pensava que podia sempre fazê-lo mais tarde, e mais tarde tinha se tornado nunca, até agora. Então, uma noite, quando ambos os filhos estavam a dormir e eu estava a arrumar a sala, a minha mão encontrou o casaco velho de Sofia, deixado para trás do sofá, aquele que ela não tinha levado quando saiu. E quando o dobrei para pôr num saco para doações, um pequeno envelope escorregou do bolso interior, branco, não selado, sem selo, sem endereço, apenas uma linha mal feita de tinta preta na frente. Para o Pedro quando tiver idade. Fiquei na sala a segurá-lo debaixo da luz amarela do candeeiro. Não o abri, não porque não estivesse curioso, mas porque o envelope carregava o nome do Pedro. E mesmo que Sofia tivesse ido embora desta casa, mesmo que eu tivesse assinado os papéis do divórcio naquela manhã, o que quer que estivesse dentro daquele envelope não me pertencia. Coloquei-o na gaveta da minha secretária, ao lado do relógio antigo do meu pai e da fotografia da Ana com 3 anos. Depois fechei a gaveta. Mas quando apaguei as luzes e subi, o envelope ainda estava lá no escuro, e a sua presença puxava por uma pergunta que eu não esperava fazer. Sofia, a mulher que deixava 2 filhos para trás todas as manhãs e escolhia saltos em vez de biberões,
A mulher que eu tinha assinado para fora da minha vida apenas horas antes, teria ela alguma parte, por mais pequena que fosse, por mais enterrada sob camadas de egoísmo e fraqueza, que realmente se preocupava com a criança que carregou por 9 meses, mesmo que nunca soubesse como o demonstrar? Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. Eu sabia porque também não conseguia dormir. Estava deitado na cama a ouvir o Pedro a respirar regularmente no berço e o vento da noite de trás dos montes a escorregar com um suave sibilar pela fresta de uma janela. E então ouvi a porta do quarto de Ana abrir-se, pés descalços a moverem-se levemente pelo chão de madeira lá de cima, as escadas a rangerem suavemente e a porta das traseiras a abrir e fechar com cuidado. Esperei por um momento, porque parte de mim queria dar-lhe espaço. Mas a outra parte, a parte que eu tinha aprendido a ouvir agora em vez de ignorar, não me deixava ficar na cama enquanto aí a minha filha estava sozinha lá fora perto da meia-noite. Levantei-me e verifiquei se Pedro ainda dormia profundamente, depois desci as escadas. Através do vidro da cozinha, vi Ana sentada nos degraus do alpendre traseiro, os joelhos recolhidos, os braços à volta das pernas, o rosto virado para o céu, e o luar derramava-se sobre ela como água prateada, lançando um brilho suave sobre o seu cabelo castanho e os ombros estreitos. E naquele momento, Ana parecia-se tanto com a Clara que eu tive de parar na porta da cozinha e respirar fundo e lentamente antes de sair. Abri a porta das traseiras, entrei no alpendre e sentei-me ao lado dela. Não falei. Não perguntei por que não estava a dormir. Não perguntei o que se passava. Apenas me sentei. Pai e filha a um palmo de distância no degrau de madeira. Ambos a olharem para o pedaço de lua pendurado entre os dois pinheiros na extremidade do quintal. O silêncio estendeu-se, mas não era pesado como os silêncios anteriores. Não era o silêncio de estranhos ou o silêncio de pessoas a esconder coisas. Era o silêncio de duas pessoas a tentar perceber como começar a falar sobre o que ambos sabiam, mas nenhum tinha tocado. Ana falou primeiro. A sua voz era leve e lenta, e ela não me olhou quando falou. Olhou para o quintal onde o luar transformava a relva num tapete prateado, e a sombra de Titã jazia no canto do alpendre, a sua cabeça pesada nas patas dianteiras, os olhos abertos a observá-los. Ela disse que não odiava a Sofia. Ela disse isso primeiro, como se fosse a coisa mais importante a dizer, mais importante do que qualquer outra coisa. Porque ela não queria que eu pensasse que carregava amargura ou raiva. Estava apenas cansada, disse ela. Cansada de uma forma que o sono não resolvia. Cansada de uma forma que te fazia acordar todas as manhãs e perguntar se o dia seria como o de ontem. Se teria de digerir tudo de novo. Se teria de sorrir para o telefone e dizer que estava tudo bem. Ela escondeu tudo porque não queria que eu me preocupasse. Sabia que eu tinha perdido a mãe dela. Sabia o que essa perda me tinha feito, embora eu nunca o dissesse em voz alta. E ela não queria tornar-se mais um fardo, mais uma razão para eu sentir dor. Pensei que se mantivesse tudo perfeito, não terias de escolher entre nós e tudo o resto. Ela disse-o com uma calma tão firme que doeu 10 vezes mais do que as lágrimas, porque significava que ela tinha vivido dentro desse pensamento o tempo suficiente para que se tornasse verdade na sua mente. Que o pai tinha outro mundo que importava mais. Que se a casa permanecesse perfeita, ele não teria de escolher. Que o seu trabalho era manter tudo em silêncio para que ele nunca tivesse de virar e olhar. Então ela falou sobre Pedro. A sua voz mudou quando ela disse o nome dele. Mais suave, mais quente, e eu ouvi nela algo que reconheci imediatamente, porque Clara tinha falado naquele mesmo tom sobre Ana, quando ela era recém-nascida. Ana disse que no início tinha medo. Medo de o segurar mal, medo do seu choro quando não sabia por quê, medo de fazer algo errado sem ninguém para corrigir. Mas dia após dia ela aprendeu a respiração de Pedro quando ele estava prestes a adormecer.
Aprendeu a maneira como ele puxava o seu cabelo enquanto bebia a sua garrafa. Aprendeu que ele gostava que lhe cantassem, mesmo quando ela cantava mal. E ela começou a amá-lo, verdadeiramente a amá-lo. Não por dever, mas porque ele era o único que não exigia que ela fosse perfeita. Ele é o único que não esperava nada de mim. Ele só precisava de mim. Fiquei parado, cada palavra de Ana a afundar-se em mim como pedras atiradas à água profunda. Nenhum salpico, apenas direto ao fundo onde elas ficavam. Depois, Ana acrescentou, a sua voz mais baixa, quase um sussurro, como se estivesse a confessar algo que nunca tinha contado a ninguém. Ela disse que me tinha ligado muitas vezes antes, nem sempre porque algo terrível estava a acontecer. Às vezes, estava apenas cansada. Às vezes, Pedro não parava de chorar e ela não sabia mais o que fazer. Às vezes, ela só queria ouvir a voz do pai, mas cada vez que ligava, ouvia barulho atrás de mim. Outras vozes. João a atender rapidamente e distraído, e ela sabia que eu estava ocupado. Eu estava dentro de um mundo ao qual ela não pertencia, e ela engolia tudo. Forçava em sua voz de volta ao normal, depois dizia, está tudo bem, pai. E desligava antes que eu pudesse ouvir mais alguma coisa no seu tom. Ela fez isso por semanas, por meses, cada chamada uma porta que ela abria e depois fechava novamente em si mesma antes de passar. Até aquela noite, a noite em que me ligou pela última vez, ela não aguentou mais. Não planeei ligar. As minhas mãos simplesmente discaram. A sua voz tremeu pela primeira vez naquela noite, porque ela estava a admitir que até a sua única decisão de pedir ajuda não tinha sido uma decisão afinal. O seu corpo tinha recusado carregar mais. As suas mãos tinham pressionado o número antes que a sua mente pudesse pará-las. Fiquei em silêncio muito tempo depois de Ana terminar. O vento noturno deslizava pelos nossos rostos, trazendo o cheiro a pinho e a primeira brisa fria do outono de trás dos montes. Então falei, e a minha voz não era a voz de um homem no poder. Não era a voz que Vila Real conhecia. Era a voz de um pai a tentar dizer a verdade pela primeira vez à sua filha. Falei sobre a Clara, não nas linhas curtas e distantes que eu usava sempre que alguém mencionava minha mulher, mas em frases longas e lentas, cheias de detalhes que eu tinha carregado dentro de mim por 5 anos. Disse que a mãe dela era a pessoa mais corajosa que eu alguma vez conheci. Não porque Clara nunca sentisse medo, mas porque ela tinha medo e ficava de qualquer maneira. Medo da doença e ainda sorria para Ana todas as manhãs. Medo de morrer e ainda me dizia para viver pela nossa filha em vez de viver pela dor. A tua mãe foi a pessoa mais corajosa que eu conheci. E tu és exatamente como ela. Ana inspirou fundo e ouvi a sua respiração tremer. Mantive os olhos no quintal porque sabia que se olhasse para minha filha da agora, não conseguiria dizer tudo o que precisava de dizer. Eu devia ter estado aqui, eu devia ter visto. Lamento. Não um pedido de desculpas educado. Não palavras para amenizar algo. Uma verdadeira admissão de um homem que passara 5 anos a correr para o trabalho e que agora estava sentado num degrau de madeira sob o luar. Finalmente, a dizer as 3 palavras que devia à sua filha desde o dia em que Clara fechou os olhos. Então Ana fez algo que não fazia desde que a mãe tinha morrido. Inclinou-se para mim e pousou a cabeça no meu ombro gentilmente, como se estivesse a testar se o meu ombro ainda era um lugar seguro para se apoiar. E quando eu não a afastei, quando o meu braço a envolveu nos ombros e a segurou levemente, ela deixou o peso total de si mesma ir. E pela primeira vez em 5 anos, ela deixou alguém segurá-la. Titã levantou-se do canto do alpendre, as garras a baterem suavemente na madeira, depois deitou-se aos nossos pés, a sua cabeça maciça no meu pé, os olhos escuros a observarem o quintal, a guardar, paciente, leal, como sempre tinha feito, como sempre faria. A lua brilhava sobre o quintal.
O vento acalmou. Não consertamos tudo naquela noite. Nenhuma conversa única podia apagar 5 anos de ausência ou meses de silêncio. Mas encontramos o primeiro fio, fino e frágil, e ambos o seguramos, apertado, e não o soltamos. A chamada com Ricardo naquela noite durou mais do que eu esperava. Não porque Ricardo argumentasse, mas porque ele precisava de me ouvir terminar. Precisava de entender que aquilo não era uma decisão impulsiva de um homem zangado. Era uma escolha deliberada feita por um pai que tinha acordado. Eu entreguei a Ricardo a maioria das operações, todo lado. Tínhamos passado mais de uma década a converter imobiliário, restaurantes, empresas de gestão, tudo com o nome Valente nos documentos comerciais. E Ricardo aceitou, não porque quisesse poder, mas porque entendia que eu estava a colocar nas suas mãos o que ambos sabíamos que devia ter acontecido há muito tempo. Guardei uma parte do capital, o suficiente para construir o que eu carregava desde a noite nos degraus do alpendre com a Ana. Desde que li o diário, desde que vi a minha filha de 15 anos sentada no chão da cozinha, a segurar o irmãozinho e a perguntar-me quantas crianças por aí estavam a viver a vida que os adultos tinham abandonado. Chamei-lhe Fundação Valente. O nome não foi ideia minha. Uma noite, durante o jantar, uma refeição que eu tinha cozinhado e a qual Ana teve de adicionar sal porque eu esquecia-me sempre, eu disse-lhe que queria criar uma organização para ajudar crianças em famílias carenciadas, especialmente as crianças forçadas a papéis de adultos antes de terem idade suficiente. E perguntei o que ela achava que deveria ser o nome. Ana pensou por um momento, a cabeça inclinada da maneira como Clara costumava inclinar-se quando pensava. Depois disse: "Se tiver o nosso nome, talvez as pessoas confiem." Ela não disse mais, mas eu entendi o que ela deixou por dizer, que o nome Valente em Vila Real outrora significava poder e medo. E agora Ana queria que significasse outra coisa. Queria que pertencesse a algo melhor do que o que outrora tinha representado. O pequeno escritório ficava na rua principal de Vila Real, um espaço alugado de uma loja de artigos em segunda mão que tinha fechado no ano anterior. Grandes janelas frontais a apanharem o sol da manhã, paredes pintadas de branco, chão de madeira antigo, mas limpo, e quando Ana entrou pela primeira vez, ela ficou no meio da sala, olhou à volta, depois disse que queria as paredes num azul pálido porque sentia-se como respirar. Contratei pintores e o trabalho ficou feito em 2 dias. Na primeira semana em que o escritório abriu, Ana trouxe os seus desenhos, não os escondidos na gaveta, mas novos, feitos com o conjunto Prismacolor que eu lhe tinha comprado, e pendurou-os pela área da entrada, com cuidado e bem direitos, cada um num pequeno prego. Um pôr do sol sobre os pinhais, um riacho a correr sobre as pedras do rio, uma pequena casa com luz amarela quente lá dentro, e famílias de mãos dadas com rostos indefinidos, mas com posturas que qualquer um podia entender. A postura de pessoas que pertencem umas às outras. Os visitantes muitas vezes paravam em frente aos desenhos, olhavam, perguntavam quem os tinha feito. 1 ano mais tarde, quando souberam que eram de uma rapariga de 16 anos, a voluntária mais jovem da fundação, acenavam e elogiavam-nos e seguiam em frente, Richard, sem saber que a mão que desenhava naquelas imagens era a mesma mão que outrora esfregava o chão da cozinha com água sanitária e carregava um bebê de 6 meses durante um dia interminável. Ana começou a usar o desenho como parte do seu trabalho com as crianças que vinham à fundação, as mais caladas, as que olhavam para os adultos com olhos cautelosos, as em quem ela se reconhecia. Mesmo quando não o dizia em voz alta, sentava-se com elas no chão, espalhava papel em branco, punha lápis de cor e desenhava com elas. Sem perguntas, sem pressão, apenas a desenhar. E às vezes as crianças começavam a contar as suas histórias através de imagens antes de as conseguirem contar com palavras.
Uma vez, quando um repórter local veio escrever um artigo sobre a fundação e perguntou a Ana sobre a maior pintura na área de entrada, uma imagem de uma sala com uma janela aberta para o céu azul e a luz do sol a entrar. Ana olhou para ela e disse suavemente: "A este chamo-lhe lugar seguro." E essas duas palavras simples carregavam mais peso do que qualquer discurso que alguém alguma vez tinha proferido a uma multidão, porque vinham de uma criança que outrora não tinha lugar seguro e agora estava a construir esse lugar para outra pessoa. Titã, como sempre, encontrou a sua posição sem que ninguém lhe tivesse de indicar. O cão seguia-me para o escritório todos os dias e deitava-se no canto da área de entrada. E as crianças tímidas que entravam muitas vezes paravam quando viam aquela enorme massa azul acinzentada, enrugada, deitada imóvel no chão. Mas então Titã levantava a cabeça, pestanejava lentamente, abanava o rabo uma vez, e de alguma forma isso era suficiente para todas as crianças se aproximarem e tocarem na sua orelha. Uma tarde, um fotógrafo local apareceu para tirar fotos para a história, e quando passou pela sala de descanso nas traseiras, viu Titã deitado ao lado do berço portátil que eu mantinha para Pedro. Aquela cabeça maciça pressionada perto da borda, o focinho largo quase a tocar o pequeno braço do bebê a dormir. Olhos escuros abertos, a guardar. O fotógrafo levantou a câmera e clicou. Apenas uma vez. Luz natural da janela, sem edições, sem encenação. Aquela foto espalhou-se mais rapidamente do que qualquer coisa que eu tinha planeado na minha vida. Primeiro por Vila Real, depois pelas cidades vizinhas, depois online, onde milhares de estranhos partilharam a imagem de um cão gigante a vigiar um bebê a dormir e chamaram Titã de herói silencioso. Um mês depois, a polícia do concelho realizou uma pequena cerimônia em honra de Titã como cão de terapia honorário de Vila Real, colocando uma pequena medalha na sua coleira. E na multidão daquele dia, Ana aplaudiu mais alto, os seus aplausos claros acima dos aplausos, e eu estava atrás dela, a observar a minha filha, o meu cão e estranhos a sorrir. E eu sorri também, de uma forma que Ricardo mais tarde diria que nunca tinha visto no meu rosto antes. Pedro, agora a andar, gatinhava pelo escritório todos os dias com uma cabeleira de cabelo castanho encaracolado e um guincho de riso. Sempre que Titã lhe lambia a mão, ele acenava a todos, familiares e desconhecidos, com a total confiança e inocência de uma criança que nunca tinha aprendido a ter medo das pessoas. E cada vez que eu via o meu filho levantar uma mão e acenar a um estranho na rua sem hesitação, eu sabia que era a prova mais clara que havia. O menino estava a crescer seguro. Ele não sabia que o mundo podia ser frio, e enquanto eu estivesse ali, ele nunca precisaria de saber. A cidade de Vila Real começou a ver-me de forma diferente. Não de uma vez, nem o medo se transformando em carinho da noite para o dia, mas lentamente, da forma como uma saudação na rua durava um segundo a mais. Um aceno tornava-se um pouco mais caloroso, da forma como as pessoas começaram a chamar-me Senhor Valente da Fundação, em vez de Senhor Valente, que todos conheciam, mas ninguém ousava dizer exatamente pelo que o conheciam. Eu já não era o chefe aterrorizante aos olhos deles, ou pelo menos, eu não era apenas o chefe. Tornei-me o pai que se afastou de um império para construir algo novo. E essa história, mesmo que ninguém em Vila Real o dissesse em voz alta, viajou por cafés e corredores de supermercado mais rápido do que qualquer rumor antes dela. Na parede principal do escritório, logo atrás da recepção, pendurei 3 coisas. A primeira pintura que Ana fez para a fundação, a sala com a janela aberta para o céu. Ao lado dela, a impressão da pata de Titã em tinta preta em papel branco, tão grande como uma mão adulta, áspera e inconfundível. E por baixo delas, escritas à mão em tinta preta numa pequena moldura de madeira, estavam as palavras que eu próprio escrevi.
Proteges o que amas escolhendo ficar. Naquela tarde, Vila Real estava estranhamente clara. A luz do sol de outono banhava um dourado pálido através das janelas do escritório e espalhava longos retângulos de brilho pelo chão de madeira onde Titã dormia. Eu estava sentado, à minha secretária, a rever os arquivos de várias novas famílias que se tinham registrado para apoio através da fundação. Ana estava na escola. Pedro estava na sala dos fundos, com uma voluntária a cuidar dele. Tudo estava pacífico de uma forma que eu não teria ousado imaginar alguns meses antes. Então, a minha assistente bateu, entrou e disse que alguém me queria ver. Ela colocou um cartão de visita na minha secretária, mas eu não precisei de ler o nome, porque a minha assistente costumava lá anunciar os visitantes pelo intercomunicador. E desta vez, ela tinha entrado até ao fim e colocado o cartão virado para baixo. E havia apenas um nome que a fazia fazer isso: Sophia Holden. Olhei para o cartão virado para baixo na secretária, não o virei, e fiquei muito tempo em silêncio. Titã levantou a cabeça do canto, as orelhas levantadas, olhos escuros no seu dono, à espera. Pensei no envelope na gaveta da secretária em casa, aquele que dizia: para o Pedro quando tiver idade, aquele que eu ainda não tinha aberto. E perguntei-me se aquele dia seria o dia em que a pergunta sobre Sofia finalmente teria uma resposta. Acenei com a cabeça à minha assistente. Deixa-a entrar. A mulher que entrou pela porta do escritório não se parecia com a Sofia de que eu me lembrava. A Sofia que eu tinha conhecido sempre entrava nas salas como se as possuísse. Ombros direitos, queixo levantado, os olhos a varrerem tudo com uma confiança polida até ao brilho. A mulher à minha frente agora estava mais magra. O seu rosto despojado da maquilhagem impecável que ela costumava usar, revelando linhas que eu percebi que nunca tinha realmente olhado. Sombras pálidas debaixo dos olhos, a sua boca mais estreita sem batom, e o seu olhar já não calculista, mas algo mais nu, mais frágil. Ela usava um suéter simples, jeans, sapatos rasos, sem mala de grife, sem perfume caro, e as suas mãos estavam entrelaçadas à sua frente numa postura que eu tinha visto em centenas de outras pessoas na minha vida, mas nunca em Sofia. A postura de alguém que tinha vindo para pedir, não para exigir. Ela ficou na porta. Não tomou a liberdade de se sentar. Não entrou na sala, como se entendesse que já não tinha o direito de ocupar qualquer espaço ali. Não vim para pedir perdão, disse Sofia, a sua voz baixa e lenta, nada como o tom cortante que ela tinha usado para me ameaçar na cozinha naquele dia. Só precisava de saber que o Pedro está bem. E a Ana como estão. Observei-a procurando nos seus olhos os sinais de estratégia, de um plano, de qualquer coisa que os meus instintos, aguçados por mais de 20 anos no submundo, me tinham ensinado a desconfiar. Mas não o encontrei. Apenas exaustão, e algo que eu relutantemente admiti parecia verdade. Eu não a convidei a sentar-se. Não lhe ofereci água. Não suavizei a reunião para algo mais confortável do que precisava ser. Mas também não fui cruel. Respondi com uma voz firme e direta, nem fria nem quente. A voz de um homem a dizer a verdade porque a verdade merecia ser dita. Não porque o ouvinte merecia conforto. O Pedro já anda, ri a dormir. A Ana cuida dele como se ele fosse o mundo dela. Estão seguros, são amados. Cada frase pousou como um tijolo, não para construir uma parede contra Sofia, mas para lhe mostrar o que ela perdeu, não para a punir, mas porque ela perguntou e eu não mentiria. Sofia ficou a ouvir e vi as lágrimas subirem aos seus olhos. Não dramáticas, não encenadas, apenas lágrimas a escorrer silenciosamente pelas suas maçãs do rosto nuas. O tipo de choro que não tenta obter simpatia. Simplesmente não consegue mais conter-se. Ela acenou lentamente com a cabeça, depois disse, a sua voz quebrando na última palavra. Então isso é suficiente. Ela virou-se para a porta e eu pensei que era isso,
que a porta se fecharia e este capítulo terminaria como devia, silencioso e final. Mas Sofia parou. Ela levou a mão ao bolso do seu suéter. E quando tirou a mão, tremendo ligeiramente entre os dedos, estava algo pequeno e delicado, a apanhar a luz tardia que entrava pelo vidro. Uma pulseira de prata fina como um fio com uma pequena pedra azul pálida incrustada no centro. Eu reconhecia instantaneamente. O meu coração falhou uma batida. Era a pulseira da Clara, aquela que eu lhe tinha dado no primeiro aniversário depois de casarmos. Aquela que Clara usou até a sua última estadia no hospital, quando a tirou e a deixou na gaveta da penteadeira. Porque o seu pulso tinha ficado tão fino que continuava a escorregar. Depois de Clara morrer, eu não a conseguia encontrar. Pensei que tinha desaparecido em algum lugar entre os pertences que eu não tinha coragem de arrumar. E então o tempo avançou. Sofia chegou e eu esqueci. Ou melhor, escolhi esquecer porque recordar doía demais. Encontrei-a na gaveta do quarto, disse Sofia, a sua voz baixa, mas não evasiva. Há muito tempo. Guardei-a. Nunca a usei. Não sei por que a guardei. Talvez porque... Ela parou procurando as palavras certas, depois desistiu da razão e escolheu a verdade mais simples. Eu devia ter devolvido isto há muito tempo. Pertence a Ana. Ela pousou a pulseira na borda da minha secretária gentilmente, como se estivesse a colocar algo mais frágil que prata e pedra. Depois afastou a mão. Eu olhei para a pulseira na superfície de madeira, pequena, delicada, leve o suficiente para levantar com um sopro. No entanto, naquele momento, era mais pesada do que qualquer coisa que Sofia me tinha dito no tempo em que estivemos juntos. E eu entendi, não com lógica, mas com algo mais profundo, o mesmo instinto que eu tinha usado toda a minha vida para ler as pessoas, que Sofia não era um diabo. Nunca foi. Ela era uma pessoa a carregar um peso que não era forte o suficiente para carregar. O peso de ser mãe, de substituir uma mulher que toda a casa ainda amava, de viver na sombra de Clara sobre a qual ninguém falava, mas que todos sentiam. E em vez de admitir que não conseguia, ela fugia todas as manhãs em saltos e encontros no spa, até que a distância entre ela e esta casa se tornou demasiado grande para cruzar. E agora, a coisa mais honesta que Sofia alguma vez tinha feito não foi um pedido de desculpas. Não foram lágrimas. Foi devolver o que nunca lhe pertenceu. Admitir com um pequeno gesto que ela tinha ocupado o lugar de outra pessoa por demasiado tempo. Peguei na pulseira e falei com uma voz baixa. Não acusação, apenas a verdade silenciosa que ambos sabíamos. Ela merecia melhor. Ambos mereciam. Sofia parou na porta, de costas para mim, e ouvia respirar fundo e com um tremor. Então a sua voz voltou tão leve como o vento. Obrigado por seres o que eu não consegui ser. Ela saiu, não olhou para trás. A porta fechou-se atrás dela, gentil e suave, e o pequeno clique soou no escritório como o ponto final de um capítulo que ambos sabiam que nunca mais se abriria. Eu fiquei sozinho, a pulseira na palma da minha mão, a luz do sol da tarde a mudar pelo chão, e Titã, como se pudesse sentir que a tempestade tinha passado, repousou a cabeça contra a minha perna e fechou os olhos. Naquela noite, quando Ana estava no seu quarto a fazer os trabalhos de casa e Pedro estava a dormir, entrei no quarto da minha filha, coloquei a fina pulseira de prata na pequena penteadeira ao lado do espelho, mesmo ao lado da fotografia da Clara, depois saí sem dizer uma palavra. Na manhã seguinte, quando Ana desceu para ir para a escola, a pulseira estava no seu pulso esquerdo. Uma fina linha prateada com uma pequena pedra azul pálida a apanhar a luz do corredor. Ela não perguntou de onde veio. Não perguntou quem a tinha colocado ali. Não disse obrigado. Simplesmente usou-a tão naturalmente como se sempre tivesse pertencido ali. E quando ela passou por mim na porta da cozinha, os seus olhos encontraram os meus por um breve momento. E nenhum de nós falou, mas ambos entendemos. Eu conduzi para casa sob o pôr do sol de Vila Real.
Aquele pôr do sol de outono de trás dos montes que eu tinha visto 1000 vezes e nunca verdadeiramente tinha visto. Porque antes disso eu sempre voltava para casa na escuridão. Sempre depois de o sol se ter ido, depois de Ana estar a dormir, depois de o calor do dia ter arrefecido. Mas hoje eu voltava para casa cedo, e a última luz derramava ouro e laranja sobre os pinheiros que ladeavam a estrada, sobre os telhados espalhados da cidade, sobre o asfalto limpo, ainda úmido da chuva da tarde. E tudo carregava cores que eu nunca tinha notado, ou, mais verdadeiramente, nunca me tinha permitido notar. As luzes da rua de Vila Real piscaram uma a uma como estrelas plantadas na terra para acolher a noite. E quando o SUV preto virou para o familiar beco sem saída, eu vi a casa no fim da estrada. E desta vez parecia diferente. Não porque alguém a tivesse pintado ou pendurado cortinas novas, mas porque a luz lá dentro brilhava através das janelas com um calor que eu conseguia sentir do carro. Um calor que não vinha de lâmpadas, mas da vida a mover-se por detrás do vidro. E eu sabia que lá dentro a minha filha estava a desenhar, e o meu filho estava a rir. E essa era a única coisa na terra que eu não podia comprar com dinheiro. No entanto, trocaria tudo para manter. Desliguei o motor, mas não saí imediatamente. Fiquei parado por um momento, ambas as mãos no volante, a olhar através do para-brisas para as janelas quentes e brilhantes, e permiti-me sentir isso. Permiti-me sentir gratidão sem a esconder por trás de uma armadura. Depois abri a porta e entrei. A sala cheirava a lápis de cera e leite quente. Um cheiro que eu não sabia que era o cheiro da felicidade até quase a perder. Ana estava sentada no chão com as pernas dobradas debaixo dela. Uma grande folha de papel à sua frente e a lata de Prismacolor bem aberta. Lápis de cor espalhados à sua volta como um arco-íris partido no tapete. No seu pulso esquerdo, ela usava a fina pulseira de prata da Clara. E cada vez que a sua mão se movia pela página, a pequena pedra azul pálida apanhava a luz e cintilava suavemente. Um lembrete de que alguém ainda estava aqui, mesmo que ela se tivesse ido. Ao lado de Ana, Pedro estava sentado no tapete, os seus caracóis desarrumados em pé, o rosto tão sério que era engraçado, a mão direita a segurar um lápis de cera vermelho, enquanto rabiscava linhas sem sentido no seu próprio papel, de vez em quando levantando-o para mostrar a Ana, com um balbuciar orgulhoso. E Ana acenava solenemente como se ele tivesse acabado de fazer uma obra-prima. Entre eles, Titã estava esticado, as 4 patas longas e retas, a sua enorme cabeça enrugada no tapete, os olhos semicerrados, mas as orelhas ainda levantadas, ainda a virar-se para cada som. Para sempre o guardião, para sempre a ficar. Encostei-me à porta da sala com os braços cruzados e observei. Não entrei imediatamente. Fiquei ali e deixei a imagem afundar-se na memória, porque passei demasiados anos sem olhar. E agora queria olhar para tudo. Cada traço do lápis de Ana, cada explosão do riso de Pedro, cada respiração constante de Titã, cada pequeno momento a substituir o caos. Não havia perfeição aqui, nenhuma grande vitória, nenhuma redenção singular grande o suficiente para apagar o que tinha acontecido. Os dias em que Ana estava sentada no chão da cozinha, a segurar o irmão e a esfregar sozinha. As noites em que ela ligava para o pai e dizia que estava tudo bem quando nada estava bem. Os meses em que João olhava e não via, essas coisas permaneceriam. Elas tornar-se-iam cicatrizes que pai e filha carregavam. Mas as cicatrizes não eram feridas abertas. As cicatrizes eram a prova de que a ferida tinha fechado, e cada novo dia nesta casa era outra camada de pele nova. Eu entrei e sentei-me no chão ao lado de Ana, as minhas pernas demasiado compridas, então dobrei-as desajeitadamente. Depois olhei para o desenho em que ela estava a trabalhar, inclinei a cabeça, semicerrei os olhos e disse com uma voz seriamente brincalhona que a árvore no canto esquerdo parecia um pouco com uma couve-flor.
Ana levantou a cabeça. Os seus olhos azuis como os da Clara arregalaram-se. Depois ela riu, não escondida, não contida. O riso de uma rapariga de 16 anos, finalmente autorizada a ser de 16 anos. E ela disse-me que eu não percebia nada de arte, que era um carvalho, e que se eu não conseguia distinguir um carvalho de uma couve-flor, não devia estar a fazer comentários. Levantei ambas as mãos em rendição, o meu rosto ainda sério, mas o canto da minha boca a contrair-se. E Pedro, como se sentisse a mudança na sala, rastejou e subiu para o meu colo com a determinação imparável de um bebê que acabara de aprender como fazer, as pequenas mãos a agarrarem a minha camisa, o seu rabo de fralda a cair na minha coxa. Depois ele levantou um velho urso de pelúcia gueto e balbuciou como se estivesse a explicar algo de enorme importância. Estabilizei o meu filho com um braço, e Titã, como se respondesse a um sinal que só ele conseguia ouvir, levantou-se, aproximou-se, abanou o rabo exatamente uma vez, depois deitou-se ao meu lado e pousou a sua cabeça pesada no meu joelho, soltando um longo suspiro satisfeito e fechando os olhos. Sabes, disse suavemente, a minha voz baixa, não direcionada a ninguém em particular, mas destinada apenas a Ana. Isto pode ser a melhor coisa que alguma vez construí. Ana parou o lápis e olhou para cima. E nos seus lábios estava um pequeno sorriso, o tipo que eu queria recordar para sempre. Um sorriso tão parecido com o da Clara que doía, e era lindo ao mesmo tempo. Queres dizer nós? Perguntou ela. Acenei. Sim, vocês. Ana não respondeu com palavras. Ela inclinou-se para mim e encostou a cabeça ao meu ombro, gentil e natural. E eu senti o pequeno peso da sua cabeça no meu ombro, o seu cabelo castanho a roçar o meu pescoço. E fiquei completamente imóvel, porque aquele momento era mais valioso do que qualquer negócio que eu alguma vez tivesse assinado, mais valioso do que qualquer império que eu alguma vez tivesse construído. E eu não faria nada para o fazer terminar nem um segundo mais cedo. Mais tarde, quando a noite se aprofundou e o ar arrefeceu, os três saímos para o quintal, Titã a seguir-nos com as garras a baterem suavemente no degrau de madeira. O vento da noite de trás dos montes soprava, trazendo o cheiro a pinho e o cheiro úmido da terra depois da chuva, um cheiro que eu agora reconhecia como o cheiro de casa. Não 4 paredes e um telhado, mas o cheiro do lugar a que eu pertencia. Pedro sentou-se no meu braço e levantou a pequena mão para o céu, a estender-se para as estrelas, os dedos a abrirem e fecharem como se pudesse agarrar a luz. E eu sorri porque o meu filho não sabia que ninguém podia segurar uma estrela. E eu queria impedi-lo de saber isso o máximo de tempo possível. Ana estava ao lado deles com o rosto inclinado para o céu. O luar derramava uma suave prata sobre as suas feições. E no seu pulso a pulseira da Clara cintilava, ligando-a à mãe de uma forma que a distância nunca poderia cortar. Coloquei a minha mão no ombro da minha filha, e o pequeno calor da sua estrutura delicada viajou pela minha palma, ancorando-me aqui, no presente, onde eu precisava de estar, não numa sala de reuniões, não atrás de um volante a fugir, mas aqui nos degraus das traseiras com a minha filha, o meu filho e o cão leal deitado aos seus pés. Olhei para eles, 3 vidas que outrora tinham quebrado, agora a sarar. E entendi o que casa verdadeiramente significava. Não paredes, nem poder, nem legado. A escolha de ficar todos os dias, dia após dia, no silêncio depois da tempestade. O vento roçou pelos pinheiros uma última vez e depois suavizou-se como se a própria noite tivesse parado para observar. A luz de dentro da casa derramou-se constante e quente pela porta aberta, espalhando-se pelos degraus de madeira, pela relva, sobre 4 sombras que estavam juntas. E de longe a casa parecia um pequeno farol na cidade de Vila Real, onde 4 almas finalmente tinham aprendido o que significava ser completo. E hoje, sinceramente não sei,
Às vezes, penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, sinto um aperto, uma dúvida persistente. Será que fiz a escolha certa? Será que tudo se recompôs de verdade? É complicado, como quase tudo na vida, não é? Não há respostas perfeitas, nem garantias para sempre. As cicatrizes estão lá, um lembrete constante dos meus erros e das dores da Ana. Mas também estão a provar que as feridas fecharam, que cresceu pele nova. E agora, olhando para a Ana e para o Pedro, para o Titã, a vigiar, vejo uma forma de paz que nunca pensei que fosse possível para mim. Um homem que passou a vida a dominar o exterior, esquecendo o interior. Talvez a verdadeira força esteja em admitir a própria fragilidade. Apenas sei que, ao escolher ficar, escolhi o meu lugar no mundo. E por enquanto, isso é suficiente. É o meu. É imperfeito, mas é real. E acho que é isso que realmente importa.